Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Convido você a vir junto comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está Caroline Bergerot. Tudo bem, Caroline? Tudo bem. A Caroline teve uma experiência incrível na sua vida, com a sua família, e logo na adolescência, logo na infância, ela foi transferida com a família para morar numa fazenda. E nessa fazenda, eles ficaram praticamente isolados do mundo e fez com que toda a família tivesse uma evolução diferenciada. Ela vai trazer e vai traduzir, no final do nosso programa, nós vamos conversar a respeito de tudo que ela levou de benefício para a vida dela com relação à contribuição à nutrição, que fez com que ela conhecesse um pouco melhor a condição humana e a nutrição, a interferência da nutrição na questão da evolução. Caroline, como é que foi essa história? Logo no início, você com 11 anos foi com seus pais, com a sua família, foi levado para uma fazenda, vocês mudaram para o interior de Goiás, foi isso? Isso, na verdade com 11 anos, minha família inteira, meus pais e meus irmãos comigo, todos se tornaram vegetarianos. Por uma opção consciente, não, hoje como carne adoro, hoje, ontem até então comia, hoje não comemos mais. Tá. Simples assim. Deixaram de gostar? Não. Por uma opção a gente não comeu. Não come, né? Passou a não comer mais. Meus pais sempre foram muito estudiosos, principalmente minha mãe, filha de médium, neta de médium e extremamente espiritualizada. Sabe quando você vai fazer um curso de idioma? Se você simplesmente lê um livro, você não vai aprender a nova língua. Você precisa praticar. Então minha mãe falou assim, vamos praticar o que a gente acredita, vamos praticar o que a gente estuda, porque ela sempre compartilhou com a gente todos os estudos. Vamos colocar em prática o que a gente acredita. Desde pequeno já tinha isso, ela já praticou. Minha mãe nasceu espiritualizada, ela então assim, sabe, ela espelha espiritualidade. Sim. Então é uma coisa que não tem como ela não ter transferido para quem estivesse próximo a ela, e eu tive a sorte de vir filha dela. Então, todos nós, né? Então, ela falou, vamos colocar em prática o que a gente acredita? Com 11 anos eu me tornei vegetariana, tivemos contato com a Figueira, com o trabalho do Trigueirinho, José Trigueirinho Neto, tá, que depois a gente explora mais esse assunto. Tá bom. E assim, vamos fazer uma vida onde a gente coloque em prática o que a gente acredita ser é o autossustentável, alguma coisa? Uma vida sustentável, uma vida interiorizada, uma vida nós com o planeta, nossa relação família, planeta, vida, como conectada viver com a deusa isso, Gaia, como ler, ok, a gente sabe ler e fazer assim, e como viver isso. Tá. E a gente foi praticar isso. Porque tem muita gente, inclusive eu muitas vezes já passei por isso, onde a gente conhece, gosta de ler, mas a gente tem uma dificuldade de praticar. Vocês tiveram essa atitude de ir para a natureza e se conectar com o que tem de melhor no planeta Terra, com a Mãe Gaia, de fazer essa conexão integralizada com a parte da experiência do planeta, conectado com o ser humano como uma coisa só. Exato, mas não foi morar numa casa de campo. Tá. A gente comprou um pasto, 30 alqueires. Isolado mesmo? Isolado, era 40 quilômetros de Goiânia e depois mais tantos quilômetros de estrada de terra, e você chegava num nada, era um pasto, não tinha nada. E desse pasto a gente transformou no nosso oásis, a gente murou grande parte da propriedade, o resto foi murado verde, mas o resto era muro. Aqui na nossa vida, sem televisão, sem internet, sem telefone, sem contato social, sem restaurante, sem balada. Eu tinha 11 anos, passei minha adolescente sem balada. Minha balada era deitar no chão e ver as constelações. Conexão total. Total. Éramos nós e a nossa vida. E entre vocês também criaram uma liga formidável de muito crescimento, de muita evolução. Sim, eu acho que essa liga, a gente já nasceu com essa liga, porque senão não seria permitido, né? A gente não seria viável isso. Então, era assim, hoje você vai fazer a horta, você vai plantar, você vai cozinhar, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo. Revezava, todos faziam de tudo, meu pai é engenheiro, e não é que a gente saiu de uma vida semelhante. Meu pai era diretor executivo de uma multinacional, minha mãe muito bem sucedida, ela foi bailarina e tinha academias, era professora, sempre ligada ao ensino, né?
Tínhamos uma vida bem confortável, estudava no Mackenzie, morava no Alphaville, era tudo bem montadinho, era aquela vidinha bem perfeitinha. Vamos quebrar com tudo isso e começar do zero? Que incrível. Uma coisa que não existe? Vamos. E existem alguns atos heróicos, eu mesmo já passei por alguns desses atos heróicos. Quando você vai num ashram indiano, ou uma conexão mais de vibração indiana, ou quando você vai até no samurai, que é uma das coisas que eu também pratico, você tem o ato de você ficar inserido ali no contexto e você tem que cuidar, lavar, limpar o banheiro. Isso sempre foi um ensinamento oriental de espiritualização, ou seja, você evoluir, expandir a consciência, o propósito desse programa, expandir a consciência através da ação, através de grandes, pequenas atitudes e ações em prol do ambiente ao seu entorno, para que você crie uma comunidade harmônica. Esse é um dos princípios também que possivelmente deve ter inspirado a sua mãe a fazer isso com vocês, correto? Exato. Você ter uma vida espiritualizada, ou querendo buscar essa espiritualidade. Cadê minha roupa laranja? Aliás, eu vim de laranja, mas não é por isso. Cadê minha você falou em acha, eu lembrei da veste. A roupa laranja. Cadê minha roupa linda, passadinha, bonitinha? Cadê minha comidinha pronta? Tá pronta? Isso então, vai você lavar sua roupa. Vai você fazer sua comida. E foi essa a experiência. Todos faziam de tudo. Nossa, que incrível. E a gente acordava às 4 da manhã, a gente fazia estudos juntos. Leitura, meditação, diversos tipos de estudo, não tem uma religião, não tinha uma coisa assim, não era catolicismo ou isso ou aquilo. Era conhecimentos em gerais, o que a gente já estava falando. Tudo que leva para cima é válido. O que te leva para cima, o que te eleve, que é a religião, a religação com o alto, está valendo. Então, assim, a gente estudava muito, meu pai é engenheiro, muito certinho, muito quadradinho. Então, filho, vai fazer isto, então vamos fazer a conta. Então, a gente aprendia muito. A gente ficou um tempo afastado de estudo, de escola, aprendendo a vida dessa forma. E esse período todo, você ficou ali sem contato com as pessoas, você não ia nas baladas, você não tinha amigos que faziam visita nas casas, ficou praticamente completamente isolado e conectado com o universo. E isso criava para vocês um sentimento de falta de vez em quando desse convívio com a comunidade de modo geral? Olha, com a sociedade? Tão louco que a gente... Sei lá, a gente é tão... Eu sempre falo, a família já é meio estranha, sabe? Que não sentia falta. Aliás, você falou que tinha uma oração que você fazia quando era pequena que você não gostaria de ser normal, né? Eu fazia. Ótimo, adorei. Mas nem era tão pequena, já nesse modo monastério, querendo ser útil ao planeta, e eu rezava que eu não seja normal, enfim, a gente tanto reza que consegue, Acho que é importante para as pessoas saberem isso, porque normalmente as pessoas rezam e buscam nas suas atitudes serem, entre aspas, normais, ou seja, seguir a manada e terem um comportamento quase que padronizado e mecanicista a respeito do dia a dia. E olha que louco, depois dessa experiência toda, voltarmos para a sociedade, né? Voltarmos a conviver. Como que você volta? É a reentrada na órbita. E é o que a gente estava falando, é engraçado, você se coloca nessa situação e parece que aquilo é eterno, e de repente é o inverso, daí você faz, tudo bem, eu estudei, quis colocar em prática, ok, você colocou em prática, agora aplica isso. Aplica isso no mundo normal, querida, porque você vai ficar trancafiada aqui sendo bonitinha, é fácil. Só, não vou falar mal de ninguém, claro, vai falar mal de quem? Da árvore. Então, agora vai pro meio da sociedade, vai viver a guerra diária e vai colocar isso em prática. É um desafio tão ou maior do que ir para o meio do mato. Você foi num primeiro momento, você teve uma conexão real e prática, uma busca da sabedoria real. Muitas pessoas que estão em conexão com o campo vai ao encontro da sabedoria de forma até mais fácil. A gente aqui no meio da sociedade, a gente está aqui nesse jogo evolutivo, a gente tem que, através do conhecimento, às vezes chegar no campo da sabedoria com um caminho, às vezes, com uma certa dificuldade, porque você, quando chega no conhecimento, você fica quase que preso ali na arrogância da vaidade por ter conhecimento, e aí você não evolui. Mas não vai você fala muito bonito, e para mim não é tão assim, você fala de sabedoria, de elevação, para mim, te juro, com toda humildade eu falo, para mim eu não... Você fala, você atinge uma sabedoria, Era automático isso? Não é que é automático, eu acho que assim, é que você faz isso daqui para entender o seu sentido dessa encarnação, para que eu tô aqui. Tá. Não quero ser normal, não quero passar em branco, eu não quero nasce, cresce, reproduz e morre, como
sabe, Minions. Não, eu não vou ser normal, que eu não seja mais uma da massa, que eu faça alguma diferença, que nós possamos fazer alguma diferença. Seja no que for, seja no que for. Não entrar no jogo padronizado, comportamental, e essa conexão com a natureza, conexão com todos os reinos, faz com que você se torne uma pessoa até mais naturalmente humilde, entendendo o contexto geral, onde você vai ser uma participante de um coletivo. Exato, não? E daí entra a alimentação, porque a gente convive com os reinos, como você acabou de falar. A gente então entende que o reino mineral, vegetal, animal e hominal são reinos em evolução, são todos vivos, são todos, né, estão numa escala de evolução. Como você lida com isso? Qual que é a sua relação com a alimentação? Você vai matar um animal que, como você está em evolução, e se alimentar dele? Vai se alimentar do sangue dele, vai se alimentar da dor dele, do sofrimento dele? Porque eles sabem que eles vão morrer, eles choram e são abatidos, e você vai lá e se alimenta daquilo. Então, assim, você começa a ter um outro olhar para cada detalhe da vida. Tudo passa a ter um outro sentido. Passa a ter um outro sentido, não, passa a ter sentido. Tá bom. E lá na fazenda, como todos, cada um foi descobrindo suas maiores habilidades, e eu fui na parte de culinária, que desde muito nova eu gostava já de cozinhar, inventar coisas novas. E assim eu fiz, criei algumas receitas. Não sei se você quer falar disso agora, a gente deixa para depois. A gente vai chamar agora, rapidamente, um intervalo, Carol. Tá. E a gente vai dar continuidade a partir desse tema no próximo bloco, tá bom? Combinado. Espero vocês no próximo bloco. Em 2 minutinhos estamos de volta para falar com a Caroline Bergerot sobre a alimentação e a espiritualidade conectada a isso. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Hoje conosco está Caroline Bergerot. Nós estamos falando a respeito da evolução e toda a experiência que ela teve em meio à natureza, junto com a família, e como que isso se refletiu na sua vida profissional e na sua vida pessoal, e acarretou com que ela tivesse uma experiência, acarretou com que ela tivesse um conhecimento da nutrição envolvido com a espiritualidade. Para falar um pouco disso, nós temos um vídeo aqui da docente de psicologia da faculdade da Universidade AMB Morumbi, Danusa Machado. Vamos assistir o que ela tem para dizer? Olá a todos, o meu nome é Danusa Machado, eu sou psicóloga e professora na Universidade AMB Morumbi. Sobre essa interessante temática da alimentação, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas reflexões. Começando pelo fato de que, se nós pensarmos naquele velho ditado, nós somos o que comemos, isso significa que, em última instância, cada célula do nosso corpo é formada pelo alimento que nós vamos escolher para nos nutrirmos. Então, a reflexão e o cuidado sobre o que escolhemos para a nossa alimentação é realmente fundamental. Outra questão que eu gostaria de chamar para reflexão é o fato de que o alimento é mais do que a nutrição em contrapartida. Para pensar no quanto de memórias afetivas que você tem e que estão relacionadas às situações que envolvem comida, bebida, compartilhar e troca de afeto. Então, que a gente possa escolher os nossos alimentos com sabedoria, evitando todo tipo de radicalismos e de excessos. E por fim, gostaria de lembrar uma questão oportuna em relação à alimentação, é que estamos vivendo um período bastante duro financeiramente para muitas e muitas famílias que estão em situação de insegurança alimentar, e o ideal seria que a gente pudesse construir uma sociedade em que todos pudessem ter comida no prato. Bom, eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Fico à disposição. Um forte abraço e até mais. Carol, o que você entende desse depoimento dela? O que você tem para contribuir com a sua experiência, que é uma experiência realmente muito atípica e muito essencial, e ela é muito visceral. Poucos tiveram essa oportunidade. Sim, eu acho que é isso daí. Ela falou super bem, o que é de uma forma simples, né? O resumo de tudo, somos o que comemos? Sim, a qualidade
do nosso corpo vai ser decorrente da nossa alimentação e hábitos de vida, né? Obviamente, não só alimentação. E é engraçado essa memória alimentar que ela falou, isso daí é científico. Até os 4 anos de idade, tudo que você come fica na tua memória. Ah, é? Se você comer coisas que você nunca comeu depois de adulto, você não tem essa memória alimentar. Já coisas que você comeu só quando você era pequenininho e depois você volta a comer ela, você fala, nossa, gosto, não sei porquê, mas eu gosto. E eu tenho feito essa experiência com as minhas filhas. Tem coisas que eu dava pequenas para elas e que elas nunca mais comeram e que de repente eu dou, elas falam, nossa, sabe, elas têm a memória, é celular, então isso é muito bacana. E isso aí não tem como, todo mundo tem essa história de cheiro, né, não tem um cheiro que te lembra ou a infância, ou algum momento, ou alguma situação. E a alimentação é muito isso. Mas a gente não tem como não esbarrar no vegetarianismo falando, somos o que comemos, então o que você quer ser? É o que eu estava falando na outra parte da nossa conversa. Você quer ser o resultado de uma experiência de um animal que, né, assim, o quanto que aquilo lá é carregado não falo nem de hormônios e tudo mais, eu digo de emoções e que você coloca para você. E o que a gente estava falando, que às vezes, né, tem pessoas que precisam dessa brutalidade, dessa como que a gente fala, aflorar os instintos, você, né, querendo ou não, a gente comia carne humana até um tempo, a gente evoluiu, passou a não comer mais um ao outro, né, porque um queria a força do outro guerreiro e comia o líder, e para isso eu conseguia as forças. Hoje a gente já melhorou, já começou apenas os animais, estamos evoluindo, estamos deixando de nos alimentarmos dos animais. Mas uma coisa que é bacana colocar, você falar, então eu vou sair comendo. A qualidade dos vegetais também é importante. Daí não no sentido tão emocional, mas fazem às vezes comparações da pior carne com o melhor vegetal, ou o contrário, da pior, sabe assim, existe alimentação ruim vegetariana também. Então você tem que ficar atento, assim, a qualidade, somos o que comemos, sim, temos que olhar de verdade o que comemos. O quanto de agrotóxico, parece, que fica meio... Eu não quero ser ativista, eu não sou ativista. Eu não quero levantar bandeira de nada, nem do vegetarianismo mesmo, porque para mim era condição achar o marido ideal, a condição número 1 era vegetariano, e eu casei com, como ele próprio fala, que é um vegetariano carnívoro, vegetariano que come carne. Então, assim, para você ver como a gente se engana nas nossas certezas, né? Então, e hoje eu vejo o quão saudável é você ter você tem escolhas saudáveis, né? Antes de estar, só fazer uma contextualização, a Caroline Bergerot, ela ficou durante 10 anos em contato com a natureza junto com a família. E esse período todo, ela já contou no primeiro bloco que no início, quando ela já foi para lá, ela já tinha uma tendência de valorização do vegetarianismo e esse respeito pela natureza. Esse contato dela com a família dela, com a natureza, fez com que também eles tivessem um entendimento mais aprofundado na prática, e não só através da teoria, na prática da necessidade que a gente tem de respeitar os reinos mineral, vegetal, animal, e estarmos posicionados no hominal, também respeitar sempre o hominal. Então esse contexto de respeito integrativo entre reinos faz com que ela, e olha que interessante, lá mesmo, durante esse período que ela esteve, os irmãos, eles tinham uma atitude autodidata de conhecimento, de busca por vários tipos de estudos. O irmão dela estudou francês, né? Estudou francês, tudo que ele estudou que ele bastante. Quiser, ele aprende. Ele fez, Eu hoje não tenho. Hoje ele é um grande oncologista. Enfim, e nessa linha também, olha que interessante a reflexão. Ela estando em contato com a natureza, tendo uma atitude de cuidar do seu entorno ativamente, ela vai tendo uma proatividade de buscas além do padrão. E aí ela escreveu o primeiro livro nessas condições. O primeiro livro você não tinha nem computador, né? Não, fiz a máquina de datilografar, minha mãe corrigiu no papel e eu datilografei novamente. Você tinha quantos anos? Eu tinha, ele lançou em 99, 97, 20. 20 anos. E olha que interessante, ela escreveu esse livro no meio da natureza, dentro de um contexto de vivência. Não era uma coisa de teoria, era algo que ela sentia e colocou isso nas páginas, e foi um livro dos mais vendidos por um bom tempo. Foi, né? Está na 11ª edição. Esse daqui, né? Isso, está na 11ª edição.
É um livro vegano, foi pioneiro praticamente, porque foi em 99 que a gente lançou ele. Ele é vegano e ainda seguindo alguns princípios budistas de não utilizar nem alho nem cebola, buscando uma sutilização maior, uma elevação. Não elevação, né? Eu falo assim, não no sentido eu sempre gosto de destacar, não de superioridade de ninguém. Sim, sim. Para a gente mesmo conseguir ficar mais sensível ao mundo que a gente vivia Aquilo que a gente está falando é uma soma, né? O fato de você somar não significa ser superior. Você estava aqui, esse celular não estava aqui, agora está somando ao ambiente. Exato. É uma soma, que é o objetivo que a gente tem ao ter essa conversa, que a gente seja fator de soma na vida das pessoas que nos ouçam. Então, acho que essa reflexão, e dentro dessa experiência que você transmitiu aqui, fez com que as pessoas, ao lerem, isso é muito interessante, se foi um dos livros mais vendidos, as pessoas têm uma busca muito grande por qualidade de vida. As pessoas estão buscando uma qualidade de vida, integrando com a sua busca de espiritual, porque uma coisa está conectada com a outra. Até conversando, né, eu estava batendo papo com a Caroline esses dias, e eu sou vegetariano, mas sou um vegetariano meio safado, né, um vegetariano meio flexível. E eu tenho, nessas oscilações, uma busca de densificação às vezes. Então, de vez em quando, primeira coisa, eu tenho uma preocupação da pessoa se me oferecer e eu comer aquilo que tem, mas em alguns momentos eu gosto de densificar e comer a carne buscando essa densificação. E conversando com ela, para mim foi já um aprendizado muito grande, que ela me explicou: Fábio, você não precisa da carne para densificar. Existem vegetais que te trazem também uma densidade, como alho e cebola, e que por isso no budismo eles não praticam, não colocam nas suas culinárias alho e cebola. Eu não sabia disso. Então ela tem uma frequência. Ele repele vampiro, né? Ah, olha só, olha que interessante, é verdade. Então a frequência vibratória é uma frequência vibratória densa. Olha que interessante, eu desconhecia isso. Que legal. A gente tem uma atitude, um ato, um costume de fazer com que a gente tenha os hábitos alimentares muito focados naquilo que nos trazem. E a gente acha que isso, por ser o cotidiano e ser uma coisa quase que corriqueira, a gente não dá atenção considerando isso espiritualidade. A gente considera só espiritualidade um templo que a gente vai, ou uma oração que a gente faz, ou uma religião que a gente segue. E acho que a questão da espiritualidade está nos pequenos, grandes atos, como ela comentou no primeiro bloco, a respeito de cuidado coletivo. E o coletivo diz respeito também você cuidar da sua própria natureza, do seu ser, respeitar o seu ser nominal. E a alimentação te traz essa busca de elevação de consciência, de tradução de uma frequência vibratória melhor. Por isso que o alho e a cebola eles são frequências vibratórias um pouco mais prejudiciais para essa evolução de frequência. Nessa linha. Sim, eu acho que sim. Querendo ou não, é físico, né? É fisiológico. Você, após uma feijoada, como que você fica? É verdade. Vai comer, como a gente brinca, sei lá, uma batalhoada, uma batata, sei lá, um prato vegetariano equivalente. A digestão é rápida, você tem a sua energia, tem suas proteínas e seus nutrientes, sabendo adequar a alimentação, obviamente. Não dá para comparar a carne em si com algum único vegetal, eles não se equiparam em termos nutricionais, nunca. Tem que haver uma combinação, que é a parte nutricional, que eu vim aprender depois. Eu lancei o primeiro livro, foi sucesso, a gente foi fazendo outros livros, e depois eu fui fazer a nutrição. Que interessante, Carol. Para poder entender um pouquinho. E você teve uma influência muito legal do Trigueirinho, né, que você comentou no primeiro bloco, a comunidade Figueira. Sim. Conta um pouco mais o que isso contribuiu nessa comunidade criada pelo Trigueirinho, idealizada por ele e lindamente executado. A gente teve um modelo que a gente gostaria de seguir, lá foi nosso modelo. A gente viu que era possível um grupo de pessoas unirem as forças e criarem ali, aplicarem o que acreditam. Foi isso que a gente fez na nossa fazenda. A gente fez a nossa pequena comunidade, éramos 5, né, apenas meus pais e meus irmãos. E até então a nossa funcionária, que entrou um dia antes de eu nascer em casa e se tornou parte desse nosso grupo. Tá.
vegetariana junto, tudo junto, e ela está até hoje com a gente. E você falou que a Helena Blavatsky também é uma das referências. Sim, dentro o Trigueirinho foi um grande estudioso que unia muitos conhecimentos de Helena Blavatsky, Paul Brunton e tantos outros, Yogananda. Então, assim, são várias linhas que ampliaram a nossa visão para ver, olha quanta coisa que você pode absorver, cada um se apega a alguma linguagem diferente, por isso acho que é legal essa miscigenação, assim, porque toca, o Yogananda toca você, ele pode tocar, e de repente você consegue entender o que ele falou através de uma palavra de uma outra pessoa. Então foi muito rico, essa experiência na comunidade do Trigueirinho, que eu considero meu mestre, ele e o José Maria Campos, que é foi um médico, que depois se tornou Clemente, que é meu protetor querido, assim, não posso deixar de mencioná-lo. Eles que me deram o nome Sefira, que está nos meus livros, que tem um nome, foi batizado um nome, eu brinco que é um nome amuleto, um nome de guerra, um nome, assim, é meu, não é para expor. É uma coisa que eu me sinto ligada a eles, com a proteção deles, que foram eles que me estimularam a publicar o que eu tinha, o material que eu tinha, as receitas que eu tinha criado, e passar uma mensagem de que, na verdade, a minha mensagem principal não era nada espiritualizada, era assim, olha, dá para ser vegetariano e comer bem. Mas isso é espiritualizado? Era só isso. A simplicidade não era assim, você vai se evoluir, não. Uhum. Dá para, essa comida vegetariana não está muito boa, dá para fazer uma comida melhor? Dá. Posso fazer um bolo vegano? Pode. Posso fazer uma fritura vegana? Pode. Posso fazer um pão delicioso? Pode. Entendi. Como? Posso fazer um sorvete? Pode. Não precisa comer. Naquela época era muito mais restrito. Hoje é incrível. Hoje, em qualquer restaurante, você tem opção vegana, opção vegetariana, opção todas as possibilidades. Antigamente não. Antigamente era arroz integral, ponto, ainda mais vegano, né? Obrigado, então... Carol. Obrigado pela sua contribuição. E com essas palavras finais da Carol, com essa contribuição incrível, deixa essa mensagem para vocês que através da simplicidade você consegue atingir a espiritualidade, e a simplicidade está nos seus hábitos alimentares e que podem influenciar isso para melhorar a tua vida. Muito obrigado para todos aqui presentes no estúdio, Tavinho, Lucas, o Péricles, obrigado por todo mundo. Muito obrigado, Carol, obrigado mais uma vez, e a equipe por toda. essa contribuição. Estando com vocês, esta mensagem, esta reflexão, eu quero que vocês consigam refletir e levar isso para os demais que estão ao seu entorno, tá? E criando assim uma corrente do bem. No próximo sábado, às 9h30, estaremos juntos novamente com o programa Cá Entre Nós. Até o próximo sábado.